Momento Saúde e Nutrição. Carla Metzner por aqui. Bom dia, Carla. Tudo certo? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certinho, né? Tudo certo. E esse clima, Carla? Derruba, né? Eu tô adorando, assim. Tu gosta? Esse friozinho eu tô gostando. Tô gostando que é muito frio. Mas diz que final final de de semana vai estar frio, né? Geada. Eu tô sabendo porque todo mundo chega e fala, vai estar frio, vai estar frio. E aí não tem como não saber. Então eu já vou me preparando psicologicamente, Tá tirando certo. os casacos, né? Beleza. Ainda bem que é final de semana, né? Ainda bem que dá pra ficar em casa, né? Dá pra ficar em casa, né? Tá certo. A gente vai falar hoje no nosso quadro sobre o sal. Isso. Sal, exatamente. Bacana, bacana. E o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda em relação ao sal e o sódio também? É interessante a gente falar sobre isso porque as pessoas consomem muito sal e às vezes não percebem, né? Então, assim, em relação à Organização Mundial de Saúde, existe uma diretriz, existe um protocolo, na verdade, que deveria ser utilizado, né? Que, então, assim, nós deveríamos utilizar 2 gramas de sódio por dia, né? E isso equivale a 5 gramas de sal, né? Então, as pessoas acabam utilizando geralmente 10 gramas, mais ou menos, ou até 15 gramas de sal por dia. Olha só. Então, assim, essas 5 gramas, você deveria dividir ela em todas as suas refeições. Se você vai fazer um ovo de manhã e coloca sal, pega essas 5 gramas e divide em todas as refeições. Claro, se tiver um almoço mais pessoas, você pega, né, e divide e acaba colocando essa quantidade. Fica tudo praticamente sem sal. Para quem está acostumado com aquela quantidade. O sabor, né? Exatamente. Então, assim, não é o sal que dá o sabor na comida, e sim os temperos que você coloca. Então, por isso que eu falo para as pessoas sempre, em vez de utilizar a quantidade de sal, use salsa, cebolinha, cebola, alho, né? Porque o sal em excesso, ele faz muito mal. Então, assim, eu sempre falo assim que o sal e o açúcar deveriam ser produtos muito caros, que daí as pessoas iam usar menos, né? Olha só. Então, e assim, como é uma coisa muito barata, as pessoas usam sem limites, né? O sal, às vezes, 1 quilo de sal, não sei se tá R$1 hoje, não sei quanto que é, mas é muito barato. E aí as pessoas acabam utilizando muito. Em excesso, e aí, né? o que vai acontecendo? As pessoas vão tendo problemas, né? De pressão alta, problemas de rim, principalmente, vários problemas, né, relacionado à questão do sódio elevado e do sal. Porque assim, a gente só tá falando do sal hoje, né, Marcos? Sim. Imagina se nós analisarmos a quantidade de sódio que existe por trás de todos os alimentos industrializados que nós consumimos, né? Principalmente quem adora comer bolacha de água e sal. Aquelas bolachinhas salgadas. Puro, né? É sódio puro, sódio, gordura. E açúcar também, né? Porque elas têm açúcar. Então, né? interessante. Né? E às vezes tem que as ter pessoas atenção. diabéticas, esses dias veio uma pessoa diabética com um pacotinho de bolacha salgada. Falou assim pra mim, agora eu substituí, né? Não tô mais comendo bolachinha doce, tô comendo essa aqui agora, né? Feliz, né? Que tava comendo uma bolachinha legal. Lá veio a Carla e destruiu o sonho da pessoa. Não bem o sonho, né? Mas eu falo, é complicado, a gente quer ajudar, né? Então, assim, fui lá, olhei nos ingredientes. O segundo ingrediente lá era açúcar. E uma pessoa diabética consumindo, e era uma bolacha salgada, né? Tem que ter atenção, né? Bem complicado mesmo. Com relação aos tipos de sal, Carla, tem vários tipos de sal e tem diferenças? Hoje existe assim, existe sim várias diferenças, porque assim, nós temos aquele sal refinado, que é esse sal comum que é utilizado, assim, que a gente encontra, né? Que as pessoas usam muito, né? Ele é uma textura mais fina, então, assim, ele passa, assim, por vários processos para ser tiradas as impurezas dele. Então, assim, ele vai perder praticamente todos os minerais que ele tem. E desse sal também tem o sal grosso, que daí não passa por esse refinamento. Mas ele, assim, esse sal, se eu não me engano, ele é acrescentado o iodo, né? Porque, assim, antigamente existia muito bócio, o hipertireoidismo. Então, assim, é necessário que tenha esse iodo, né? Só que daí, pelo fato das pessoas consumirem muito, acaba dando os problemas, né? Existe um sal light também, que ele é reduzido o teor de sódio, ele é 50% menos sódio. Só que ele tem um sabor, assim, bem
bem estranho Sim. mesmo, assim, né? Porque o sódio, com certeza, ele dá um sabor diferente. Mas as pessoas que precisam consumir realmente menos sódio, eu falo, às vezes nem é indicado usar um sal assim. Eu até tinha na loja uma época, agora assim, quase não uso mais esse, porque eu acho assim, se você precisa reduzir o sódio, você pode reduzir com a quantidade de sal que você usa e com os alimentos que você usa. Então, assim, faz uma diferença bem grande. E o sal marinho também é um sal muito bom, só que assim, ele é um sal que não é tão processado e ele permanece os minerais dele. Eu falo que é comparado ao açúcar mascavo. Por exemplo, o açúcar branco só sobra calorias, o açúcar mascavo ele permanece os minerais. E é igual o sal branco refinado, só fica o sal e o sódio, né? E o iodo que tem nele, e o sal marinho é o que permanece os minerais. Tá? Mas ele tem sódio também, só que ele permanece os minerais. E hoje o que a gente usa muito, que assim, as pessoas têm um resultado muito legal em questão assim, de controle de pressão, de retenção de líquido, é o sal rosa, que é o sal do Himalaia. Só que assim, como ele tá um sal assim, foi muito falado, então tem que cuidar a marca que compra, Sim. o tipo do sal, porque assim, as pessoas acabam aparecendo assim, acabam até colocando corante no sal, né? Vai ficar rosa. Mas assim, tem que cuidar. Mas ele assim, tem muitos minerais, ele realmente é muito bom. Existe assim, sal pirateado também, então. Existe mesmo. Mas ele é o sal do Himalaia, né? Então, Sim. assim, ele permanece os minerais mesmo. E ele também, ele tem um pouco menos de sódio do que o sal normal e do que o sal marinho, tá? Mas todos têm sódio, mas ele tem um pouco menos mesmo. Mas assim, é só utilizar menos. E pelo sal rosa ser um sal mais caro, as pessoas usam menos. Olha Só que só. agora ele tá mais barato, tá? Ele era muito caro mesmo. Então, assim, o quilo dele era uns R$40, mais ou menos. Nossa. Agora baixou, assim, mais que metade. Se eu não me engano, assim, é uns 12,50 Tá o quilo. tá mais acessível. Só que é aquilo Mesmo que eu assim, com a falo. comparação com o outro. O outro tá muito caro, Muito né? caro. Do outro que você paga R$1 e pouquinho o quilo, esse tu paga 12, é caro, né? Se mas- for ver. é. Só que os benefícios que você tem e você vai usar menos, Sim. você já sabe que ele é mais caro, você vai usar menos. Então, assim, os benefícios que você tem na tua alimentação por fazer isso é muito bom. Então, Olha só. assim, a vantagem é bem legal mesmo. Então, assim, a gente fala isso tudo para quê? Porque as pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes, têm colesterol, né? Ou não tem nada disso e só quer prevenir, o sal é uma das coisas que precisa ser evitado, diminuído. Não ficar com aquele sal na mesa, né? Encher de sal a comida. Às vezes tem pessoas na família que não tem pressão alta, então eles já fazem com menos sal. Aí quem não tem vai lá com o saleiro e dele sal na comida, né? Então isso não pode, porque isso vai sobrecarregando o rim, vai sobrecarregando o coração, né? Todo o organismo ele vai dando retenção de líquido, principalmente. Pessoas que querem emagrecer precisam usar pouco sal. E faz uma diferença bem grande, né? Porque o sal causa retenção de líquido. Então, é um equilíbrio de tudo, né? O equilíbrio do sal, o equilíbrio de água, e faz uma diferença bem grande no organismo. Bacana. Tem que ter cuidado com o sal mesmo, né? Exatamente. É um dos grandes problemas da população brasileira hoje, o consumo excessivo de sal, né? É aquilo que eu tava falando, as pessoas não têm essa noção, assim, de usar, vou usar só 5 gramas, Sim. porque 5 gramas, ele dá o quê? Uma colherinha, assim, né? Aquelas colherinhas de chá, né? Isso dá 5 gramas, mais ou menos. E as pessoas, por dia, né? Por dia. E as pessoas utilizam, pensam o dobro disso. Até né? mais, eu acho. Até mais, porque assim, só faz né? Pensa assim comigo, uma colherinha daquela, você vai fazer uma refeição só pra você. Você vai fazer um ovo de manhã cedo, daí você vai colocar um pouquinho. Aí vai sobrar um pouquinho, você precisa colocar na tua refeição do almoço e na tua refeição da janta. E no almoço você tem um arroz, um feijão e uma carne. Você tem meia colherinha para colocar. Aham. E você vai colocar tudo. Aí Com de noite certeza. você come sem sal daí, né? Mas, Se tu quer ser bem regrado, né? Aí tu faz isso. eu falo assim, o açúcar, quando as pessoas começam a reduzir o açúcar, eu vou falar do açúcar, eu acho outra opção legal como também. consumir, né?
eu falo assim, pegue tem pessoas que colocam, por exemplo, essa colherinha de chá que eu tô falando Sim. ali. Se você colocar todo dia, Marcos, em um cafezinho que você toma por dia, você consome 7 quilos de açúcar por ano. Uma colherinha. Então tem pessoas que usam 2, 3, né? Então assim, e só em uma vez por dia. Imagine várias vezes ao dia, ou quem toma café o dia inteiro. Chega num lugar, toma um café, chega em outro, toma mais um, e assim vai indo, né? Somando tudo isso. Eu falei, aquilo que você acrescenta em casa, quando você usa muito, tem pessoas que usam 2 colheradas de sopa, por exemplo, do açúcar na tua xícara. Vai diminuindo, coloca um vidro do lado, em vez de colocar na xícara, coloca no vidro dentro, e vai né? guardando só para você ver quanto açúcar você usa no dia. É interessante. Interessante. Pra gente mudar os hábitos, né? Com só pra certeza. melhor, na verdade. Com certeza. E qual a quantidade de sódio, Carla, em cada sal? Então, na mais ou proporção menos, desse que você falou, né? É, desses mais ou tipos. menos aquilo que a gente falou ali. Por exemplo, o sal refinado, ele tem em torno, assim, 1 grama do sal, ele tem quase 400 miligramas de sódio. 40% mais ou menos. Então imagina 5 gramas que você usa. Você não vai usar 5, você vai usar 10. Então, assim, a gente precisa de 2.400 miligramas de sódio por dia. Se você usa 10 gramas de sal ali, você já usa quase, né? Fora os outros alimentos industrializados. Então, e o sal marinho também tem bastante sódio, por isso que precisa usar menos. Então, ele varia entre 350 miligramas e o sal do Himalaia que tem 230 miligramas. Então, assim, ele diminui um pouco, mas também tem. Então, por isso, a quantidade que nós temos que usar é bem menor. Bacana. E esses tipos de sal encontra no Nutrivida? Sim, nós temos o sal marinho e o sal rosa, que é o sal do Himalaia. Interessante. Então, e a gente fraciona, né? Então, a pessoa não precisa ir lá e comprar 1 quilo. Que a gente tava falando do sal rosa, às vezes acha muito caro. Então, a pessoa pode ir lá, quer comprar só 100 gramas. Consegue. Compra 100 gramas, a gente faz os pacotinhos, pesa na hora, tranquilo. Pode levar a quantidade que precisa. E também pegar orientações de como consumir certinho, né? Isso, exatamente. Bacana. Obrigado, Carla. Até quarta-feira que vem.